Todos os seres humanos que existem hoje foram concebidos através de uma relação de um pai e de uma mãe, né? E no propósito de Deus, esses deveriam ser aqueles que deveriam preparar essa criança para crescer, né? Por isso que na Bíblia há um mandamento que fala assim: honra o teu pai e a tua mãe, né? Um desejo de Deus era trabalhar dessa forma. Mas veja, o propósito de Deus, quando estabeleceu esse núcleo familiar, era na verdade manifestar o próprio relacionamento com Ele. Você sabe, para que eu possa te descrever alguma coisa que você não conhece, está complexo hoje, né? Eu preciso partir de um pressuposto a partir de algo que já é conhecido de você. Então, se eu falar, olha, eu vi um veículo, aí você fala, como assim um veículo? Ele voa, ele anda sobre... Não, nada parecido. Não funciona. Eu tenho que falar a partir de coisas que você conhece. Não, ele é parecido com um avião, mas ele tem rodas como um carro e uma vela igual a um barco. Aí você meio que já tentou criar alguma coisa na sua mente. Mas tudo que nós descobrimos é a partir de experiências que nós vamos tendo. E Deus, quando estabelece o núcleo familiar, Deus, quando estabelece que todo ser humano deveria ser concebido e constituído dentro desse núcleo, a ideia dele era que nós fôssemos preparados para um relacionamento. E esse relacionamento, no fim das contas, ele ia se desembocar em Deus. Então veja, é muito importante, você que é papai, mamãe, entender que a maneira como você lida com o seu filho, você também está estabelecendo a maneira como ele vai enxergar a Deus. Você sabia disso? Então, por exemplo, irmãos, eu sou apaixonado pelo meu filho. E às vezes a gente acha que demonstrar amor é você fazer todas as vontades dele. Mas demonstrar amor não é isso, irmãos. Demonstrar amor é você também educar, é você ser firme. Então, quando você começa a fazer todas as vontades da criança, quando ela for se relacionar com Deus, ela vai achar que Deus é obrigado a fazer tudo o que ela quer. Aliás, nós temos adultos que pensam que Deus é esse tipo de Papai Noel, que está ali só para fazer todas as vontades. Provavelmente foi alguém que foi criado dessa forma. Quando você mostra para o seu filho que existem coisas que são mais importantes do que ele, por exemplo, a hora que eu estou conversando com a minha esposa, eu não deixo ele interferir, porque é um momento meu e dela. Eu estou ensinando ele a um respeito, eu estou ensinando ele a um limite. E é interessante que mesmo Adão, que não teve pai e mãe, Deus colocou um limite para ele. Ele falou, olha, você pode comer de todo fruto aqui, mas dessa árvore aqui você não pode. Os limites são importantes na criação. Então, como modelos familiares, modelos de pai e de mãe, nós estamos, na verdade, desenhando para aquela criança, para aquele ser humano que Deus confiou a nós, a maneira como ele vai enxergar a Deus, a maneira como ele vai se relacionar com Deus. Então, quer ver um exemplo? Quando eu falo a palavra pai, no que você pensa? Pode imaginar o seu pai. Como era o seu relacionamento com seu pai? Você sabe, é dessa maneira que você enxerga Deus. Talvez se você tinha um pai punitivo, que o tempo inteiro estava te repreendendo, o tempo inteiro te castigando, o tempo inteiro te repreendendo, sabe? Provavelmente, se você não tiver consciência disso, é a maneira como você vai enxergar a Deus. Você vai achar que Deus lida com os seus filhos, lida conosco da mesma forma. Outros tiveram pais ausentes. Você sabe, irmãos, eu já falei aqui, eu fui criado apenas pela minha mãe. Eu não tive um pai presente no ambiente familiar. Sabe, isso, se você não tiver consciência, você vai achar que Deus é um Deus ausente na sua vida também. Você vai lidar com Deus como se ele fosse esse pai ausente. Outra coisa, um pai que apesar de presente, fosse um pai permissivo. Você sabe, pais permissivos,
eles, apesar de presentes, eles são como se pais ausentes. Para eles, tudo acontece, pode estar tacando fogo na frente, que ele não liga para aquilo. Sabe, isso é um tipo de omissão. Então tem pessoas que se relacionam com Deus, como se Deus fosse um pai permissivo, né? Ou super protetor também, né? Eu acho que porque eu tive pai ausente, a minha antítese, né, é tentar me relacionar como um pai super protetor com os filhos, né? E com a equipe da igreja também, né? Às vezes eu não deixo os irmãos fazer muita coisa, eu fico em cima. Mas isso são reflexos de uma paternidade imperfeita, irmãos. E é interessante como nós enxergamos, né, como que a sociedade ela vem tentado destruir a imagem do pai, né? Há uns tempos atrás, eu estava assistindo a televisão e tinha um comercial onde era uma piscina, eram 3 casais, e as 3 mulheres estavam conversando, e os 3 maridos estavam lá fazendo um monte de meninice na piscina, né? Um monte de coisas infantis, né? E elas se entreolhavam, né? Tipo assim, com uma cara de reprovação, porque era como se assim, os homens eles fossem meninos, os homens nunca crescessem, os homens sempre fossem aquela coisa infantilizada, e as mulheres quem na verdade eram a voz da razão, era a voz da autoridade, era a voz que cuidava da família, né? O grande desenho que fez muito sucesso aqui, os Simpsons, né? Era mais ou menos isso, né? Eu sou da geração Simpsons, eu assisti demais esse desenho, né? E é interessante como o homem ele é pintado como um idiota e a mulher como a pessoa sensata, né? E você sabe, a sociedade tem cada vez mais tentado destruir essa imagem, né? É muito comum também você ver falar assim, amor verdadeiro é amor de mãe, né? Ou seja, amor de pai não vale nada, né? De fato, as mães cuidam mais, mas deixa eu dizer, pai, ele tem o seu lugar. O pai talvez ele não seja tão amoroso, nem afetuoso, nem demonstre tanta fragilidade como a mãe, mas isso tem um porquê. Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso, irmãos? Abre a sua Bíblia lá em João, no versículo 17. Aqui nós temos Jesus conversando com os seus discípulos, um pouco antes do momento da crucificação, onde ele iria, né, ser assunto aos céus. E Jesus começa a anunciar a sua morte, as coisas que haveriam de suceder com seus discípulos. E nesse momento, Jesus ele começa a fazer uma oração para Deus. João 17, a partir do verso 1. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos destes, e guardaste a tua palavra. Só até aí, meus irmãos. Então, só destacar aqui o verso 6, irmãos. Jesus fala assim: manifestei o teu nome aos homens. Amém? Então veja, Jesus está dizendo aqui que ele veio apresentar o nome de Deus aos homens. Agora, quando nós falamos do nome de Deus, obviamente que não é Deus, né? Todos já conheciam Yahvé, mas Deus ele se manifesta através de nomes. Então, por exemplo, quando Moisés escuta na sarça ardente ali o chamado de Deus, e Moisés fala: mas quem é você? Né? E aí Deus fala: eu sou o eu sou, né? O El Shaddai, que está lá no hebraico. O que isso significa, irmãos? O Deus Todo-Poderoso, o Deus autossuficiente. Então, quando Jesus fala de manifestar o nome, ele está dizendo o seguinte: de manifestar essa faceta, essa
característica de Deus. Então você vai encontrar na Bíblia aproximadamente 33 atribuições, 33 maneiras como Deus foi chamado. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, é como se eu falasse assim, esse aqui é o Hilton, o benevolente, né? Então, é óbvio que benevolente não é o nome dele, mas é a maneira, é uma característica dele. Então, através desses nomes, as pessoas eram conhecidas. Por exemplo, em Roma você tinha Alexandre o Grande, né? Eu não sei se era grande porque era poderoso ou porque era da estatura dele. Provavelmente porque ele era poderoso. Então Deus ele vai se relacionando e se apresentando aos homens através dos seus nomes. Como eu falei, El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, mas também, por exemplo, lá em Gênesis, o nome Deus é Elohim, que significa o Deus Criador. Você tem Jeová Jireh, o Deus provedor, nós cantamos aqui, né? Jeová Rafá, o Deus que cura. Mas veja, apesar desses 33 nomes que você vai encontrar no Velho Testamento, essas 33 formas com que Deus se apresentava para o ser humano, havia uma que Deus ainda não era conhecido. Porque Jesus ele fala assim, Pai, eu manifestei o teu nome aos que me deste. Então Jesus ele veio com um propósito. Jesus veio apresentar uma característica de Deus, veio apresentar um Deus que ainda não era conhecido para as pessoas. É óbvio que todos conheciam a Deus, mas todos conheciam a Deus como Deus provedor, o Deus que cura, o Deus todo-poderoso, o Deus da guerra, o Deus da batalha, o Deus da provisão, mas havia ainda algo que precisava ser apresentado aos homens. Então Jesus veio, na verdade, apresentar a Deus como Pai. Jesus ele fala para os seus discípulos, lá em Mateus 6:9, quando orares, façam assim, Pai Nosso. Irmãos, eu sei que assim, chega a ser banal a gente falar isso nos dias de hoje, né? Não, aliás, há uma percepção inclusive errônea, né? Que todo mundo é filho de Deus, é ou não é? As pessoas falam, todo mundo é filho de Deus, o que não é verdade, porque a Bíblia fala que apenas aqueles que creram em Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, não é todo ser humano que é filho de Deus. Nós somos sim criaturas de Deus, nós somos todos criados por Deus, mas a filiação ela é um espírito que nos é dado. A Bíblia fala do espírito de filiação. E nós recebemos o espírito de filiação, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8,15, porque não recebeste um espírito de escravidão para viveres atemorizados, mas recebeste um espírito de adoção, para o qual nós clamamos, Abba, Pai. Você sabe, Abba é paizinho, Pai querido. Então, Jesus ele veio trazer e nos conceder o espírito de adoção. Tanto que a primeira menção de Jesus na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos, fala que ele era o unigênito do Pai, o único Filho de Deus. Mas depois você vai ver, depois que ele ressuscita e envia o seu Espírito, a Bíblia fala que agora ele é o primogênito no Pai, o primeiro de muitos irmãos. Então Jesus veio, na verdade, nos apresentar Deus como Pai. Amém, meus irmãos? E aí você tem uma questão, irmãos, porque se por um lado a maneira como nós aprendemos a nos relacionar com Deus era baseado no nosso pai terreno, e eu mencionei aqui de uma forma muito superficial, apenas algumas distorções e algumas características de pais naturais, nós temos agora algo que é disruptivo, uma mudança na Bíblia. Agora como Jesus, como se Deus falasse, olha, eu sei que eu estabeleci pais naturais para vocês, mas esses pais foram falhos, da mesma forma como Adão falhou e não conseguiu ser um pai perfeito, não conseguiu expressar a minha glória, a minha plenitude, o meu amor para os filhos, e nenhum pai conseguiu isso, mas nesse momento, a partir de hoje, eu quero que você olhe para mim como seu pai. O referencial mudou, irmão. Jesus veio apresentar
Deus como pai. Você não precisa mais de um pai natural para poder te ensinar a se relacionar com Deus. Você precisa olhar para Jesus. A maneira como Jesus se relacionava com o pai é a maneira como Deus se relaciona, sendo Ele o seu pai hoje. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Eu estou com medo de... Ou é uma coisa assim muito chocante, ou os irmãos não estão entendendo nada, que eu não estou ouvindo os irmãos estão atônitos. Mas veja, irmãos, então quando na Bíblia, Jesus, ele aos 30 anos, quando ele vai ser batizado, lá no Rio Jordão, a Bíblia fala que João Batista batiza ele, os céus se abrem, né, uma pomba desce sobre ele, uma voz do céu fala: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Essa relação de pai e filho, eu quero dizer que é a mesma relação que Deus tem comigo e com você no dia de hoje. Sabe, hoje os céus estão abertos sobre as nossas cabeças, e Deus olha para mim e para você e fala: este é o meu filho, esta é a minha filha amada, em quem eu me comprazo. Sabe, então Jesus, ele vem mostrar para nós, olha, como se Deus falasse: olha, esquece todo o modelo humano que você teve. Eu estou dando um modelo novo para você. Eu estou mostrando como é o relacionamento que eu quero ter com você. É o relacionamento que eu tenho com Jesus. Jesus é o meu filho amado. Da mesma forma eu vou tratar todos os meus filhos. Amém, irmãos? Sabe, ser chamado filho de Deus, irmãos, como eu falei, apesar de ser algo normal hoje, nos dias de hoje, era algo extremamente absurdo no tempo de Jesus. Você sabe, o Jesus, ele foi condenado pelos sacerdotes no momento em que ele falou, não, né? O sacerdote que disse assim, né? Olha, estão dizendo que você é o filho de Deus. Jesus falou: tu disseste. E ali aquele sacerdote se indigna, porque ser considerado filho de Deus era uma tremenda de uma blasfêmia. Mas eu estava, vendo o que, irmãos, que eu nunca tinha prestado atenção. O anjo, quando vai visitar Maria, fala para Maria: você vai ter um filho, e ele vai ser o filho de Deus. Sabe, algo impensável. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, pegando criaturas tão insignificantes como eu e você, e fazendo delas agora os seus filhos. Sabe, irmãos, isso é de extrema importância, porque isso vai determinar o destino da sua vida. Saber de quem você é filho. As coisas que você vai alcançar nessa vida vão depender de você saber filho de quem que você é. A maneira como você lidar com as frustrações, a maneira como você lida com os problemas, ou até mesmo o desejo de você buscar a Deus, vai depender de você saber de quem que você é filho. Como eu falei, a nossa referência, na maioria das vezes, foram os nossos pais naturais. E o mundo, sabendo disso, o mundo tenta destruir a toda forma esse relacionamento de pais e filhos, para que, sabendo que a maneira como você se relacionou com o seu pai vai se traduzir na maneira como Deus. Mas o meu convite para você no dia de hoje é deixar essa referência de lado e se tornar um filho de Deus. Como Jesus falou, que Deus não te deu mais um espírito de escravo, né? Coríntios fala: porque não recebeste o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção. Eu quero dizer que hoje Deus quer te adotar. Hoje o Criador do universo quer fazer de você filho e filha dele. Amém? Mas talvez você pense assim: eu sei que eu sou filho de Deus, eu já li isso aqui na Bíblia. Você sabe, uma coisa é nós termos uma consciência, outra coisa é nós vivermos uma realidade. Você sabe, Jesus, ele conta a parábola do filho pródigo. Quantos conhecem a parábola do filho pródigo? E é interessante, porque ali você tem dois filhos, e os dois filhos, apesar de filhos, e isso está muito claro na cabeça deles, nenhum deles vivia, desfrutava, se relacionava como filho. Sabe, nenhum deles vivia, desfrutava, se relacionava como filho. Sabe, nenhum deles vivia, desfrutava, se relacionava como filho. Sabe, nenhum deles vivia, desfrutava, se relacionava como filho. Sabe, nenhum deles vivia, desfrutava, se relacionava como filho.
Então você tem um filho disfuncional, onde ele acha que a presença do pai não vale a pena. E ele fala assim, olha, dá a tua herança, deixa eu ir embora gastar, porque aqui na tua casa é muito chato. E ele pega e vai embora. Mas você tem um outro filho também que está dentro da casa, que quando aquele outro se arrepende, vem, ele fica embirrado, porque ele fala, olha pai, há tanto tempo que eu te sirvo, e você nunca me deu nada. Ou seja, ele se via como um servo. E o pai fala que, olha, tudo que eu tenho é teu. Por que você nunca desfrutou? Porque ele, na cabeça dele, apesar dele saber que ele era filho, ele se relacionava como um servo. Então, irmãos, a questão aqui não é você saber ou não que você é filho de Deus. O convite que eu faço hoje para você, independente se você sabia ou não se você era filho de Deus, é você se relacionar dentro da relação de pai e filho, de pai e filha, corretamente com Deus. Você sabe, porque nós vivemos uma geração de órfãos. Órfãos que existem de pais vivos, órfãos de pais espirituais, uma geração que não sabe relacionar com autoridade. Você sabe, isso é um grande problema. Às vezes tem situações que, você sabe, como pastor a gente se relaciona com muita gente. E às vezes eu vejo, tem pessoas que são extremamente rudes, né, na maneira de lidar comigo. Né? Eu penso, bem, pode ser que essa pessoa, de fato, ela não tenha... não seja uma pessoa polida, mas às vezes ela é polida com outros, e só comigo que não. Eu falo, será que eu tenho algum problema? E às vezes eu vou orar a Deus, Deus fala, não, o problema não é com você, o problema dele é com a autoridade. Qualquer um que estiver na posição de autoridade, porque esse problema começou lá quando criança, começou com o pai. Então essa pessoa tem problema de se relacionar com a autoridade. Então o convite para você não é apenas você saber que você é um pai, mas é você alinhar e você receber o espírito de filiação para se relacionar diretamente com Deus. Você sabe, essa geração, irmãos, essa geração órfã, ela tem consequências, né? Por exemplo, uma geração, quem não se relaciona, quem não tem a referência do pai, ela não tem identidade. Você sabe, a mãe, ela dá segurança, mas é o pai quem dá propósito, é o pai quem dá direção, é o pai quem dá identidade. Você sabe, o problema da geração que nós vivemos hoje, uma geração que não sabe quem é, né? Ou, como eu vi um dia desses, uma pessoa que falou para o filho, não era do nosso meio não, você fica tranquilo. Mas não, você pode ser o que você quiser. Em outras palavras, você não vai ser ninguém. Você pode ser o que você quiser, ninguém pode ser tudo ao mesmo tempo. Você sabe, as pessoas não têm mais direção, não sabem mais o rumo que elas têm que ir, porque é o pai quem dá direção. Sabe, quando eu estou falando de pai aqui, irmãos, eu estou agora me referindo a Deus. Tá? Independente se os seus pais estão vivos, se os teus pais são presentes ou não, eu estou dizendo agora do papel do pai verdadeiro, conforme o sentido da Bíblia. Então é o pai quem nos dá identidade. Jesus, ele tinha 30 anos quando ele foi ser batizado. E a identidade dele foi antes dele fazer qualquer milagre, antes dele fazer qualquer coisa. Você sabe, irmãos, a gente tem um problema, né? A gente vive num mundo que ele é baseado em produtividade. Aí a pessoa se converte, vem para a igreja aqui, quer se envolver num monte de coisa. Pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. O que eu posso fazer? Eu falo, nada. Você não vai fazer nada. Até você descobrir que o seu valor não é pelo que você faz, mas é pelo que você é. Então tem gente que chega, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Você não vai fazer nada. Porque se você chegar e começar a fazer, e aí nós vamos te amar, mas você vai achar que você é amado por causa do que você faz. Jesus, ele foi amado não é pelo que ele fazia, era pelo que ele era. Antes dele fazer qualquer milagre, a Bíblia fala que os céus se abriram e uma voz falou, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora, o que Jesus tinha feito? Nada. Os irmãos estão entendendo? Isso é graça, irmãos. Por quê? No sistema legalista, na lei, o que é? Você faz, e aí você é abençoado. Mas hoje nós somos abençoados, nós somos amados, e porque nós somos amados, nós fazemos as coisas. Há uma diferença, a Bíblia fala que ninguém é salvo por obras.
Mas a Bíblia fala que nós fomos salvos para as boas obras. Então você não é salvo pelo que você faz, mas porque você foi salvo, porque você foi amado, porque você entendeu quem você é, agora você vai manifestar as obras de justiça, porque você é um filho de Deus. Aliás, essa é a pergunta dos órfãos, né? Quer dizer, pastor, que não precisa mais cumprir a lei para ser salvo, todo mundo vai sair pecando. Eu falei, isso é a ideia de quem realmente não é filho. Porque se você for filho, você vai querer agradar o seu pai. Isso é natural, irmãos. O meu filho, o que eu estou fazendo, ele quer fazer. O que foi um dia desses que eu chamei ele para me ajudar? É óbvio que ele não estava ajudando nada, né? Mas é o prazer que ele tem. Eu acho que eu fui arrumar alguma coisa. Não, até um irmão da igreja estava, falou, ele te ajuda. Eu falei, ajuda. Estou lembrando o que foi, mas eu faço questão de levar ele, porque tudo que eu faço ele quer fazer. Agora, como que alguém que é um filho que entendeu a paternidade, se tornou um filho de Deus, ele vai querer sair fazendo outra coisa? Não, questão de identidade. Quem pensa assim é escravo. O que o escravo faz? O dia que eu falo, você está livre, você acha que ele volta aqui no domingo que vem? Volta nada, miserável. Ele está louco para ir embora, mas não vai porque ele é escravo. Agora filho não, filho você fala, olha, pode ir. Mas ele está aqui, porque ele tem prazer naquilo que ele está fazendo. Sabe, irmãos, então, nós precisamos, como igreja, entender esse espírito de filiação. Nós precisamos entender a nossa identidade. Jesus entendeu a identidade dele. Ele era filho amado de Deus. E deixa eu falar, eu imagino que por muitas coisas que ele passou no ministério dele, o que sustentou ele foi a palavra de Deus. Esse é o meu filho amado. Sabe, quando ele estava sendo açoitado pelos fariseus, e ele estava sofrendo e suando gotas de sangue, e ele, meu Deus, e agora? Ele lembrou-se, eu sou filho amado, o Pai me ama, não importa a circunstância na minha vida, eu sou um filho amado. Sabe, nós somos uma geração que carece de identidade. Aliás, você sabe, a palavra identidade vem de idem. Com quem você se parece? Você se parece com seu pai? Eu não conheci o pai de todo mundo aqui. Mas ainda que seja um homem bom, escolha se parecer com o Pai Celestial. Essa é a melhor referência. Por mais que o seu pai tenha se esforçado, eu garanto que o Pai Celestial é o melhor. Quando nós entendemos que nós somos idem de Deus. Você sabe, a Bíblia fala que os discípulos chegaram para Jesus, falaram assim, mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus fala, há tanto tempo que eu estou andando com vós. Como assim mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque ele era filho. Mas sabe, eu não vim aqui dizer que você é filho. Eu vim dizer que você precisa receber esse espírito de filiação. Você precisa viver como um filho. Você precisa deixar essa referência que foi distorcida pelas circunstâncias, pelo pai carrasco, pelo pai ausente, pelo pai que era abusador, pelo pai violento que batia na mãe. Você precisa deixar essas coisas e agora estabelecer uma nova história e receber uma adoção agora, que é Deus quem está te adotando e Deus quer estabelecer uma nova identidade para você. Não importa se você é filho do João, do José, do Oswaldo, do Carlos, do Mário. Não, você é filho de Deus a partir de hoje. Nós manifestamos uma nova raça sobre essa terra. Sabe, essa carência de identidade que as pessoas estão vivendo, sem propósito, sem saber para onde vai. As pessoas não têm projeto, não têm senso de destino, porque não têm uma referência. Você sabe, é interessante na cultura judaica, porque o filho desde pequeno ele vai trabalhar com o pai, porque ele sabe o que ele vai fazer. José, pai de Jesus, era carpinteiro. Jesus era conhecido como carpinteiro. Deixa eu dizer, nós vamos ser conhecidos como filhos de Deus. Nós vamos fazer a obra de Deus, porque é o nosso pai. Então, Jesus, ele tem a revelação da identidade dele. E a identidade que ele tem, a mais importante de todas. Filho. Você é
filho. Sabe, essa é o principal título. Interessante como a gente se define por muitas coisas. E na maioria delas, às vezes a gente se define pela profissão, né? Alguém fala, o que você é? Ah, não, eu sou professor. Ah, eu sou engenheiro. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Mas às vezes a gente se esquece que antes disso, eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Essa é a sua gênese, é a sua origem, é a sua natureza. E a partir disso, todas as coisas são definidas na sua vida. Sabe, porque profissão muda, profissão, esse é o problema, as pessoas vêm aqui para a América e lá no Brasil era engenheiro, era isso e aquilo, muda tudo. Ela perde a identidade dela, porque a identidade era firmada numa coisa. Tem pessoas que têm a sua posição firmada em diploma, em título, em posição, aí muda a circunstância, vem para cá, não vale mais nada os títulos, aí ela fica perdida, porque a identidade dela está baseada em coisas que são naturais, coisas que são fungíveis, o tempo inteiro muda, mas a identidade da filiação, essa não muda jamais. Você sabe, Jesus, um pouco depois de ter ouvido isso, a Bíblia fala que ele foi jejuar por 40 dias e 40 noites. O diabo levou ele para o deserto, e aí o diabo foi tentar a Jesus. E a primeira coisa que o diabo falou, você está com fome? Então se você é filho de Deus, faz com que essas pedras aqui se transformem em pães. Pegadinha. Pegadinha. Porque o negócio ali não era pão, o negócio era outro. Se você verdadeiramente é filho de Deus. A dúvida que o diabo queria colocar era essa. Será que você é filho de Deus mesmo? Não tinha nada a ver. O diabo, ele quer questionar a nossa identidade. Porque se você não tem identidade, e por isso é tão importante a paternidade. Se você não tem referência de paternidade, se você não tem identidade, ele sabe que você é alguém que não tem bases, que você não está estabelecido. Sabe uma outra coisa? Aqueles que são órfãos, eles sofrem de uma profunda sensação de falta de pertencimento. São sempre aqueles estranhos no ninho, né? Nunca parece que eles se encaixam em lugar nenhum, porque há um sentimento de rejeição. Aquele que era para ter aceitado, motivado a vida dele, que era para ter recebido com aceitação, não o fez. Por isso, são pessoas que estão o tempo inteiro se sentindo rejeitadas, se sentindo fora do ambiente, sentindo com problemas, né? Problemas profundos de alma. Pessoas que você, por mais que você tente agradar, parece que nunca é suficiente, porque são pessoas carentes. Precisam o tempo inteiro receber afirmação, porque não tiveram afirmação do Pai. Não escutaram a voz do Pai. Sentimento de solidão, o que mais? Medo de escassez. Você sabe, irmãos, uma das orações mais lindas, dos versos mais lindos de Jesus, que ele fala assim: não andeis ansiosos pelo que comer ou pelo que vestir. Ele fala assim, olha os pássaros, eles não plantam, eles não têm celeiros para juntar, mas nem Salomão, no esplendor da sua glória, se vestiu tão bem quanto eles. Né? E fala assim, quanto mais a vós, será que o vosso Pai não vos proverá o que comer ou o que vestir? Mas você sabe o problema nosso, nesse país principalmente, o medo de faltar, o medo da escassez, porque orfandade. Se o seu pai fosse o homem mais rico do mundo, você ia estar preocupado? Você ia ter dinheiro para pagar o aluguel no fim do mês? Sim ou não, irmãos? Pois o seu pai é o homem mais rico do mundo. É o homem mais rico do universo. Ele pode todas as coisas. Irmãos, nós precisamos entender o que significa a paternidade espiritual. Nós precisamos entender quem nós somos, o que Deus estabeleceu para nós.
Sabe, nós não podemos nos dar ao direito de viver essa orfandade espiritual dentro da igreja. Então Jesus, ele veio, óbvio que dos objetivos principais de Jesus. Jesus veio morrer por mim e por você, pelos nossos pecados. Mas Jesus também veio estabelecer uma nova maneira de se relacionar com Deus. Nós falamos aqui que nós vivemos uma nova aliança, aliança que foi estabelecida e profetizada lá por Jeremias, depois a Bíblia fala lá em Hebreus, onde Deus iria remover os nossos pecados, iria colocar as suas leis no nosso coração. Mas a maneira como Deus decidiu que nós vivêssemos é como filhos. E aí Jesus vem e nos ensina a maneira de se relacionar com Deus, como filhos. Pai nosso. Pai nosso. Mas ainda assim, não é da maneira como você aprendeu a se relacionar com seu pai. Porque, como eu falei, essa não é a maneira como Deus estabeleceu, mas é da maneira como Jesus se relacionava com Deus. Ele era o unigênito, mas agora ele é o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Você sabe, há momentos no ministério de Jesus, a Bíblia fala que Jesus ia orar, se não me engano foi ali com Lázaro, e Jesus, a Bíblia fala que Jesus orou em voz alta, não porque Deus precisa escutar a voz, mas porque isso precisava ficar registrado na Bíblia, para você saber como é que um filho se relaciona com o pai. E Jesus, levantando a voz, diz: Pai, eu sei que sempre me ouves. Eu quero dizer que você tem um pai que sempre te ouve. O Espírito Santo está me falando que tem pessoas aqui que tinham um pai que não te escutava. Pais que não tinham tempo. Pai que nunca dava atenção para você. Mas hoje você tem um pai que sempre te ouve. Você pode orar, você pode falar com ele. Sabe, você tem um pai que é presente. Você tem um pai que manifesta o seu amor. E como eu falei, essa é a nova aliança. Mas eu quero dizer que o último avivamento ao qual nós estamos nos preparando. Você sabe, irmãos, essa semana que passou eu estava reunido com os líderes. E nós estávamos compartilhando aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração. Coisas que eu só falo com eles, porque se eu falar aqui vocês vão me achar louco. Mas eles já me aguentam mais um pouquinho. Mas é interessante que Deus testificava. Nessa semana, Deus levantou uma irmã lá no Brasil, né, que nem conhece a gente, conhece a Neide, o Hilton. Ela gravou uma mensagem, é uma profeta de Deus, falando coisas que estão testificando com o que nós estamos nos preparando. Irmãos, está vindo um avivamento. Deus está nos preparando para a última colheita. Mas lá em Malaquias 4, queria que você abrisse para a gente encerrar. Malaquias 4, a palavra de Deus diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que comem impiedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, o qual são os estatutos e juízos,
Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você sabe, meus irmãos, o último avivamento é um avivamento de paternidade. A Bíblia fala que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos. Sabe o que é isso, irmãos? Deus vai mostrar a verdadeira paternidade. Paternidade não foi ideia do homem, irmãos. Paternidade não foi um acaso, como diz Darwin. Mas a paternidade foi algo estabelecido por Deus. E se homens falharam, Deus hoje vai restaurar. E esse é o último avivamento. O avivamento dos filhos de Deus. Deus vai converter o coração dos pais aos filhos, irmãos. Se coloque de pé. Você sabe, a Bíblia fala, que diz assim, a respeito da igreja. Fala, vocês têm muitos mestres, mas poucos pais. Há muitos mestres entre vós. Muitas pessoas querendo ensinar a Bíblia. Se você abrir hoje a internet, YouTube, você vai ver gente ensinando tudo que você imaginar. E é uma maravilha, porque um ensina aí para cá, o outro pega o mesmo ensino, fala que é para lá, outro fala que é para cima, outro para um lado, para o lado. Há muitos mestres entre vós. Mas o apóstolo Paulo fala, existem poucos pais. Você sabe qual que é a diferença, irmãos? O mestre é aquele que vem aqui e ensina. Se você aprendeu ou não, o problema é teu. Ele fez a parte dele. Mas o pai é aquele que se importa com o filho. Sabe, eu quero dizer que nós somos uma igreja de paternidade. Nós fazemos discípulos. Nós não fazemos membros de igreja. Nós não fazemos membros, apenas pessoas, números. Nós geramos discípulos debaixo de um espírito de paternidade. Cada pessoa que se converte é um filho, ao qual nós amamos, e ainda que na nossa imperfeição nós demonstramos o amor de Deus. Mas a principal diferença é que um mestre, quando alguém se torna melhor que ele se torna ameaçado. Mas um filho, quando se torna melhor que o seu pai, esse pai se alegra. Eu quero dizer que os nossos filhos desta igreja, os nossos filhos espirituais, vão ir muito mais além do que nós. É nesse espírito, o espírito do profeta Elias. Nós lemos aqui em Malaquias. Você sabe como foi o espírito do profeta Elias? Todos os profetas, irmãos, Moisés, era para o filho dele ser profeta, mas ele não conseguiu acompanhar. Haviam outros profetas, mas nenhum deixou um sucessor. Elias foi o único profeta que deixou um sucessor, Eliseu. E é interessante que Eliseu, tudo aquilo que Elias fez no seu ministério, Eliseu fez também, mas fez em dobro. Esse é o Espírito de Deus. Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que ele. Eu quero dizer que a cada geração nós seremos mais poderosos, nós faremos mais coisas, porque nós estamos no espírito de Elias, no espírito de paternidade. Sabe? E nessa manhã eu quero te convidar a deixar para trás toda a referência que você teve a respeito de paternidade. Eu não sei se você teve um bom pai, não sei se você teve um mau pai, mas eu quero dizer que hoje só conta uma referência, que é a referência do nosso Pai eterno, daquele que te gerou muito antes de você vir nesse mundo aqui. E eu quero dizer que quando você entender isso, você está apto a fazer as mesmas obras de Jesus. Porque essa geração só vai ser ganha por filhos. Feche os seus olhos.